Nos últimos dias, muita gente comentou sobre a polêmica envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca, em especial em relação à frequência escolar das suas filhas. Mas eu quero te convidar a olhar isso por outro ângulo, não como fofoca, não como um julgamento, mas como uma oportunidade em ter algo que muita gente desconhece. Quais são, de fato, os limites legais na criação dos filhos? Porque existe uma linha muito clara entre liberdade parental e o dever legal. E quando essa linha é ultrapassada, as consequências podem ser bem mais sérias do que muita gente imagina. E já deixo claro, aqui não é sobre a pessoa em si. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas sim para usar um tipo de situação como essa como exemplo prático, que pode acontecer com qualquer família. O que gerou toda essa repercussão foi a informação de que as crianças teriam frequentado poucos dias nas aulas no início do ano letivo. Isso dentro da realidade de muitas famílias hoje, com viagens, rotinas flexíveis e trabalho digital, pode até parecer algo normal, mas juridicamente não é tão simples assim. Porque quando a gente fala de criança e adolescente, a lógica não é a conveniência dos pais, mas o melhor interesse da criança. Existe um ponto fundamental que precisa ficar muito claro. A educação não é apenas um direito da criança, ela também é um dever dos pais e está previsto na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação educacional. E aqui a gente não fala só que é um direito simbólico, é uma obrigação jurídica mesmo. Os pais precisam garantir três coisas: primeiro, matrícula; segundo, frequência; e o terceiro, o acompanhamento da vida escolar. E aqui está um erro muito comum, que muita gente acredita que só matricular já resolve. Mas não resolve. A ausência da frequência escolar frequente já caracteriza um descumprimento. Na prática, o que isso significa? Que não adianta justificar com viagens, rotinas diferentes ou qualquer outra motivação para que as crianças não frequentem a escola, porque a lei não faz essa flexibilização. Agora, eu vou te contar algo que realmente surpreende muita gente, inclusive pais e mães. A escola tem a obrigação legal de comunicar a falta excessiva ao conselho tutelar. Isso não é opcional. Se a escola percebe que a criança está faltando além do permitido, ela precisa agir. A partir dessa comunicação, o caso pode começar a ser acompanhado. Ou seja, muitas vezes o processo começa sem sequer os pais perceberem que estão em uma situação de risco jurídico. Aí vem uma pergunta: o que pode acontecer com os pais? Primeiro, o Conselho Tutelar pode aplicar medidas como orientação, advertência e até caminhamento para acompanhamento. Se a situação persistir, pode haver a aplicação de multa, mas existe um ponto mais sensível e mais sério, que pouca gente considera. A falta de frequência escolar pode ser considerada como negligência. E quando a gente fala de negligência, não estamos falando necessariamente de abandono ao extremo. Estamos falando de garantir direitos básicos à criança. A educação é um desses direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque isso aqui muda completamente a perspectiva. Esse tipo de situação pode impactar diretamente na guarda da criança. Em qualquer decisão judicial envolvendo filhos, o critério principal é chamado de melhor interesse da criança. E o juiz vai analisar tudo: rotina, ambiente, estabilidade, principalmente se um dos pais estão cumprindo seus deveres. Então, quando um desses pais responsáveis demonstra falha em algo essencial como educação, isso pode ser usado como argumento para uma disputa de guarda ou até mesmo um pedido de modificação da guarda. Eu vou te dar um exemplo prático, sem entrar em casos específicos. Imagine uma situação que os pais são separados e um deles começa a demonstrar que o outro não garante a frequência escolar da criança. Isso pode ser levado ao judiciário e pode sim influenciar na decisão sobre com quem a criança deve permanecer. Hoje, com redes sociais, rotinas diferentes e viagens constantes, muita gente acaba relativizando algumas obrigações, mas o direito da família não acompanha tendências, ele acompanha a proteção da criança, que é seu principal objetivo. E aqui entra um ponto muito importante. Por que essa obrigação existe? Não é apenas para garantir o aprendizado escolar, é muito mais que isso. A escola é um espaço de desenvolvimento emocional, social e psicológico, onde a criança aprende a conviver, a lidar com regras e a se inserir em uma sociedade. E tem um detalhe que quase ninguém comenta: a escola também é um ponto de proteção para a criança. Em muitos casos de negligência, violência ou dificuldades familiares são identificados dentro da escola. Então, quando a criança não frequenta, ela também perde esse mecanismo de proteção. Então, quando a gente analisa a situação como essa, é importante entender que não se trata de opinião, se trata de responsabilidade legal. A criação dos filhos é um direito dos pais, mas não é um direito absoluto, existem limites, e esses limites existem para que proteger quem é mais vulnerável nessa relação.
a criança. Se você vive uma situação que envolve guarda, convivência ou até divergência na forma de criação dos filhos, é fundamental entender exatamente quais são os direitos e, principalmente, seus deveres, porque muitas vezes o que parece algo simples pode ter consequências jurídicas importantes. Se você gostou desse conteúdo, ele te ajudou, me acompanhe aqui. E, claro, sempre busque orientação jurídica com um profissional da sua confiança para entender melhor seu caso.